Bom, agora sim, oficialmente entrando no nosso encontro de hoje, dia 17 de julho de 2024, tratando sobre mais um dos pilares da Previdência Social, para quem atua no ramo do direito previdenciário, que é a lei de custeio e seus principais conceitos, né? São utilizados tanto para serviços consultivos, no âmbito de processos administrativos ou até mesmo de planejamentos previdenciários, mas também uma base de uma boa discussão, né, para as ações judiciais. Muitas vezes, né, pequenas interpretações se transformam em grandes discussões dentro dos processos. Então, é importante sempre que o previdenciarista esteja atento aos pequenos conceitos, principalmente quando o assunto é salário de contribuição, como ficou pós-reforma da Previdência, né, quais são as fontes de custeio dos benefícios previdenciários. É importante dominarmos esses conceitos, porque isso muitas vezes direciona, principalmente para quem trabalha com planejamento previdenciário, que faz muito investimento, muita projeção de investimento na Previdência, tanto a curto, médio ou a longo prazo. Né? Como eu sempre digo, hoje o planejamento previdenciário, ele não é mais um serviço destinado somente àquele que já vem preenchendo os requisitos para a concessão do benefício ou está próximo de uma perspectiva de direito, mas para aquele que está iniciando a sua vida contributiva, aquele que está dando início, né, à sua atividade de trabalho. Então ele precisa saber se realmente ele vai investir na Previdência e de que forma, né? Qual é, se ele vai seguir sendo uma pessoa física, uma pessoa jurídica, qual é o regime tributário, de que forma ele deve contribuir, qual o retorno que ele vai ter em cima desse investimento, porque dentro da sua carteira de investimentos, a Previdência Social tem a sua parcela lá reservada, né? Então, se ele quer fazer um planejamento financeiro, como a doutora Josiane Nardini, que já esteve aqui conosco, e quem não assistiu, vale a pena ir no YouTube ali procurar um encontro com ela, onde ela falou de planejamento financeiro, e vai um pouquinho mais além do planejamento previdenciário, que aí sim uma organização de investimento para o terceiro tempo da vida do sujeito. É importante olhar a aula dela. Mas aqui o planejamento previdenciário, ele tem sim, né, hoje uma importância muito grande na vida do segurado, né? Nós temos a doutora Maura Feliciano, que ela entende que planejamento previdenciário é sim uma possibilidade de ser uma espinha dorsal de qualquer análise no âmbito do direito previdenciário, seja para uma concessão de um benefício por incapacidade, seja um salário maternidade, né, seja qualquer espécie de benefício, o planejamento previdenciário, ele seria a base de análise principal para traçar a estratégia. Já o professor Márcio Hartz também, uma fera do direito previdenciário, entende que o planejamento previdenciário é um planejamento de investimento. E eu acho que a gente pode, né, como diz o doutor Valbert, né, que vai estar conosco, que também acabou de confirmar a presença hoje, no dia 31/7, ele vai estar conosco, e ele diz, Tiago, eu enxergo que essas duas teorias podem andar juntas e não necessariamente separadas, né, nós podemos traçar das duas formas, tanto uma espinha dorsal para uma análise administrativa, quanto um planejamento de investimento, que é uma educação financeira que nós temos que trabalhar e quebrar, né, virar essa chave na cabeça do segurado aí, que tem um regime de filiação obrigatória, dependendo do estado que ele se encontra, mas muitas vezes ele não enxerga aquilo como um planejamento de investimento, ele enxerga o INSS como algo pejorativo. Eu tenho que pagar porque é obrigado, senão não pagaria, não vale a pena, se eu juntasse esse dinheiro, eu poderia utilizar ele de uma maneira melhor, né? Então, é aquela velha frase do sujeito comentando com o outro, olha, todo o dinheiro que tu gasta em cigarros, tu poderia ter uma Ferrari. O cara, olha, cadê a tua Ferrari? Então, na verdade, a gente acaba não se programando e não tendo essa educação financeira. Então, nós precisamos, sim, saber as regras do jogo para fazer o melhor investimento possível quando o assunto é previdência social. Seja previdência pública, seja uma previdência complementar, seja uma previdência privada, nós temos que traçar essa estratégia aí para o nosso cliente. Então, vou compartilhar minha tela aqui para que a gente possa ter acesso ao arquivo, tá? Vocês não precisam se preocupar em copiar nada, porque eu disponibilizarei esse arquivo aqui, que eu vou trazer para vocês. Agora eu só quero confirmar aqui, a partir do momento que abrir, se todos vão enxergar o mesmo arquivo que eu estou enxergando. Todo mundo consegue enxergar esse logo de imersão previdenciária na tela? Alguém não conseguiu? Sim. Sim, tranquilo? Perfeito. E agora, como eu mudei também, lei de custeio e conceitos? Sim. Perfeito. Vamos ver, tem alguém solicitando a entrada aqui, a Samara. Seja bem-vinda, Samara, minha querida. Bom, pessoal, então, dando início aqui hoje ao nosso encontro, tá? Nós vamos, então, tratar da lei de custeio, os principais conceitos, e aí eu sempre trago aqui, né, uma relação jurídica de custeio que a gente precisa estar ciente.
No direito previdenciário, há sempre uma relação de uma pessoa natural ou jurídica com um ente previdenciário estatal. Todavia, há duas espécies distintas de relações decorrentes dessa prestação. Em uma delas, o Estado é o credor, e na outra, o Estado é o devedor. Só para nos situarmos, né, lembrando que o nosso tripé da Seguridade Social, ele tem o nosso pilar da saúde, da assistência e da previdência. Lembrando que a previdência social, apesar de ser uma previdência pública, ela é a única que tem o caráter da prévia contribuição, ou seja, se eu não contribuir, eu não terei acesso a benefícios. Então, eu só posso ser beneficiário na condição de contribuinte da Previdência Social, ou se eu for dependente previdenciário, que tem algum vínculo familiar, com aquele que era assegurado da Previdência Social. Então, dessa forma, se eu me enquadrar em alguma dessas situações, eu posso gozar um benefício previdenciário, né? As demais partes, saúde e assistência social, não necessariamente eu preciso ter uma contribuição, né? Eu preciso a saúde, a todos que dela necessitar, né, e pertencerem ao nosso Estado brasileiro, podem, então, né, invocar o SUS como tratamento, apesar que sabemos aqui, é notório de todos, que ainda se tem uma deficiência muito grande na prestação de serviço, mas para isso tem o Estado, né, através do Judiciário, para garantir esse nosso acesso ao Sistema Único de Saúde. Já a assistência social, né, então ela precisa se enquadrar em alguns critérios, né, que tem o critério da vulnerabilidade social e ser uma pessoa com deficiência ou uma pessoa idosa para se enquadrar nos benefícios, falando mais dos benefícios aqui que envolvem a nossa matéria, né, que seriam os benefícios de prestação continuada. E os benefícios da Previdência Social, então, têm esse caráter contributivo. Dentro da Previdência Pública, né, nós temos a Previdência Pública do Regime Geral de Previdência Social, que é para todos os trabalhadores da iniciativa privada, né, seja os trabalhadores segurados empregados, né, seja aqueles que contribuem de forma autônoma, e nós temos a Previdência Pública vinculada aos entes federativos, que são os RPPS, Regimes Próprios de Previdência. Por exemplo, aqui no município onde eu resido, né, que é o município de Pelotas, no Rio Grande do Sul, nós temos a Previpel, Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas. No estado do Rio Grande do Sul, nós temos o IP Previdência, Instituto Previdenciário do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos lá o regime próprio dos professores ou servidores públicos federais da Universidade Federal, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Então, vinculado a entes federativos, nós temos outros regimes próprios. Nem sempre esses entes federativos possuem um regime próprio de previdência, né? Muitas vezes, eles têm um estatuto do servidor, mas utilizam como caixa de previdência, que seria o cofre do município, o regime geral. Acabam não tendo um regime próprio, né? E aí, por conta disso, se verifica que, de fato, não é fácil sustentar uma previdência para os servidores, principalmente em municípios menores, onde a fonte de custeio é muito menor. Quando nós falamos da previdência em geral, nós estamos falando de mais de 100 milhões de segurados. Então, nós temos várias bases de fonte de custeio, e não é aquela conta simples que a gente se depara no momento que estão fazendo alguma reforma da Previdência. Nossa, tem 4 contribuintes para 10 pessoas que estão recebendo benefício. Então, essa conta dá a ideia de que o sistema, de fato, né, está à beira de um colapso, porque tem muito menos pessoas contribuindo do que pessoas, né, que estão gozando do benefício. Mas, na verdade, as fontes de custeio da Previdência Social é como se fosse um banco de uma praça com 20 pés. Então, se eu retirar 2, 3 pés, igual tem outras fontes de custeio. E se analisarmos a Lei 8.212, assim como os demais princípios, nós temos que, hoje, a Previdência Social tem muitas fontes de custeio, né? Então, por conta disso, a Previdência sim se mantém, né? Aí, claro, nós temos uma discussão política nesse sentido de entrarmos... Só um minutinho, pessoal. Nós temos, então, hoje uma relação, né, que sempre quando se traz uma PEC que envolve uma reforma na legislação previdenciária, tem uma grande discussão. Nós temos relatórios, auditorias, né, extraoficiais, né, nós temos relatórios do IBDP e de outras instituições que demonstram aí que a Previdência tem um superávit, aí vem a proposta do governo dizendo que a Previdência não, que ela realmente está à beira de um colapso, e por isso nós temos, então, que readequar as regras, né, e aí, por conta disso, acaba entrando toda essa discussão a respeito da reforma da Previdência. O que ocorreu nesta última reforma, de fato, talvez tenha sido a mudança mais drástica que se houve, né?
porque se pararmos para pensar aí, desde a Lei 9876 de 99, né, nós tivemos de 99 a 2019 um regramento muito parecido, né, e os servidores públicos vinculados aos regimes próprios já estavam acostumados com a questão de ter uma idade mínima para aposentadoria, né, e nós que víamos dentro do regime geral tínhamos ainda o privilégio de buscar a concessão do benefício sem essa exigência de uma idade mínima. Só que, claro, para alguns benefícios, né, que hoje são alvos de ação direta de inconstitucionalidade, como todas as mudanças que ocorreram na aposentadoria por invalidez, né, que se subdividiu agora benefício por incapacidade permanente previdenciária acidentário, na questão da aposentadoria especial. Então, tudo isso está sendo alvo para ver se não feriu os princípios da Previdência Social, no qual esses benefícios perderam o seu sentido, né, no qual de origem traziam um regramento diferenciado para essas categorias profissionais, justamente pelos trabalhadores estarem expostos a condições piores de trabalho, né? Mas isso é uma questão que eu sempre trabalho dentro da realidade. Hoje em dia eu acompanho todos os temas de repercussão geral, mas eu trabalho muito com aquilo em que, de fato, o judiciário vem assentando entendimento, né? Então, dentro do meu planejamento previdenciário que eu falo para os meus clientes, eu sempre deixo essa brecha de, sim, poder ocorrer alguma mudança no meio do caminho e nós tivemos, daqui a pouco, sentar e reavaliar o caso, mas, infelizmente, a gente tem visto que as últimas decisões aí do STF, né, não tem sido um conto de fadas para os previdenciaristas, né? Acaba se dando, muitas vezes, um soterramento aí dos direitos dos segurados, e aí, por conta disso, a gente acaba ficando ressabiado, né? Como diz aqui no Sul, cachorro picado por cobra tem medo de linguiça. Então, a gente acaba se deparando com algumas situações que não são tão, né, favoráveis para os segurados. Bom, nessa relação entre o Estado ser, por vezes, credor e outras vezes devedor, na condição de credor, o Estado ele impõe coercitivamente a obrigação de que as pessoas consideradas pela norma jurídica como contribuintes do sistema de seguridade, também contribuintes da Previdência Social, vertam seus aportes, conforme regras estabelecidas. Então, se nós analisarmos lá na Lei de Benefícios, falando do regime geral de Previdência Social, nós temos 5 categorias de contribuintes obrigatórios. Nós temos os segurados empregados, nós temos os empregados domésticos, regidos pela Lei Complementar 150 de 2015, nós temos os contribuintes individuais, tanto as pessoas físicas e jurídicas, nós temos os segurados especiais, o pequeno produtor rural, pescador artesanal, garimpeiro, e nós temos os trabalhadores avulsos, são aqueles que trabalham, exercem uma atividade de trabalho, que quem faz o intermédio dessa relação é um órgão gestor de mão de obra. Então, se o sujeito se enquadra em alguma dessas 5 categorias, o Estado impõe que ele venha verter a sua contribuição previdenciária. Por vezes ele tem a responsabilidade, por vezes quem tem a responsabilidade da contribuição é o tomador do serviço. Já nós temos também na Previdência Social a possibilidade da contribuição facultativa, daqueles que mesmo não tendo vínculo com uma atividade remunerada, podem contribuir para a Previdência Social. A dona de casa, o síndico não remunerado, aquele sujeito que está desempregado, mas quer dar manutenção no seu vínculo junto à Previdência Social para manter a qualidade de segurado, né? Nós temos várias hipóteses. O estudante com 16 anos já pode começar a contribuir para a Previdência Social, e aí nós temos diversas formas de contribuição nesse sentido, desde que, lembrando, o contribuinte facultativo ele não pode ser participante de nenhum outro regime de previdência social, pois essa contribuição pode ser considerada invalidada, né? Ela pode ser invalidada pela Previdência Social, porque o parágrafo 5º do artigo 201 da Constituição Federal diz que aquele que é participante de um regime de previdência, seja regime geral ou qualquer outro regime próprio, ele não pode contribuir de forma facultativa para o INSS. E essas contribuições, por mais que para os previdenciaristas pareça algo que já é notório de todos, ainda não é. Muitas pessoas cometem esse erro e são servidores públicos da educação, da saúde, e por algum motivo alguém orienta que eles comecem a contribuir para a Previdência Social, de forma facultativa. Aí tu vai olhar lá o código, o cara está contribuindo com o código 1473, né, e aí, muitas vezes, 10, 12 anos, tem que dizer para ele que só resta pedir a restituição daquela contribuição. Quando, né, ele não fez a contribuição errada mesmo, e aí, bom, ele tinha uma outra atividade de trabalho que o tornava um contribuinte obrigatório, aí tu tem que retificar essas informações, trazendo um conteúdo de prova material, demonstrando que, na verdade, o preenchimento da contribuição estava incorreto. Bom, na condição do Estado devedor, o Estado, então, ele é compelido também pela lei a obrigação de dar, pagar benefício ou de fazer ou de prestar um serviço.
aos segurados e dependentes que, preenchendo os requisitos legais, podem obter a concessão do benefício. Ou seja, dentro da legislação previdenciária, nós temos as prestações, os benefícios e temos os serviços, né? Temos serviço de reabilitação profissional, temos o serviço social, né? Todos esses são serviços que a legislação previdenciária impõe, então, que o Estado tenha que oferecer àqueles que são segurados. E também os benefícios, né? Tanto na condição de contribuinte, como na condição de dependente daquele que é contribuinte. Então, o Estado, por vezes, quando o sujeito preenche os requisitos, ele pode ali, então, exigir o seu direito. Lembrando que a Previdência Social não paga a partir do preenchimento de requisitos, né? Ela paga a partir do pedido motivado por aquele que está requerendo aquele benefício. Eu posso fazer um benefício, né, ser concedido de forma extemporânea, no sentido que, vou dar um exemplo, eu já havia preenchido os requisitos para invocar a aposentadoria por tempo de contribuição antes da vigência da emenda 103 de 2019. Só que eu fiquei aguardando para ver como seriam as regras de transição previstas na emenda. E aí me deparei que, ao fazer o planejamento previdenciário, tanto as regras de pedágio, quanto de pontos, tempo de contribuição e idade mínima, elas não eram mais favoráveis do que invocar o direito adquirido. Mas eu não motivei nenhum pedido administrativo lá antes da vigência da emenda 103. Eu estou fazendo hoje, dia 17 de julho, um pedido administrativo junto à INSS. Só que eu vou pedir a aplicação da legislação que estava vigente no momento que eu preenchi os requisitos. E os efeitos financeiros serão a partir de quando? A partir da data que eu preenchi os requisitos ou a partir da data de entrada do requerimento? Será a partir da data de entrada do requerimento. Diferente de eu ter feito um pedido administrativo antes da vigência da emenda, este pedido ter sido indeferido pela INSS, eu achei melhor não recorrer administrativamente, fiquei esperando, porque me orientaram a ingressar com uma ação judicial, e eu fico esperando até 2024. Eu tenho que só cuidar com a prescrição quinquenal, né, de pedir as parcelas vencidas referente aos últimos 5 anos, mas ainda assim, se está dentro da prescrição quinquenal, eu posso pedir aí os últimos 60 salários, né, desde a data da entrada do meu requerimento, nesse exemplo hipotético, e aí sim, o efeito financeiro será a partir do momento em que eu pedi, e o meu direito, né, se deparou com uma pretensão resistida, ou seja, a autarquia disse que eu não preenchi os requisitos por algum motivo, seja por falta de conversão de atividade especial, seja porque não se averbou um período rural, então, por N motivos, o INSS pode indeferir o pedido administrativo. Bom, ou seja, a existência de uma relação jurídica de custeio própria caracteriza o modelo de previdência social de caráter contributivo. A ordem jurídica interna estabelece desde a lei maior, ou seja, a nossa Constituição Federal, este caráter. Artigo 201, caput da Constituição Federal. Pelo sistema contributivo, a receita da Previdência Social como um todo decorre de pagamentos feitos por pessoas com destinação específica para o financiamento de ações no campo de proteção social. Ou seja, né, a contribuição da INSS ela tem uma característica muito importante, que ela tem uma característica intergeracional. Ou seja, eu não estou contribuindo para a minha geração, mas sim para as próximas gerações. E os benefícios que eu estou gozando agora foi financiado pela geração anterior. Então, nós temos, e por conta disso e da solidariedade contributiva, a questão da desaposentação bateu na trave lá no STF, né? Porque nós não temos um fundo de capitalização, nós temos um fundo de repartição simples. Todos contribuem por uma mesma caixinha, e aquele que preencheu os requisitos pode ali gozar o seu benefício previdenciário, independente de quanto ele tenha contribuído para a Previdência Social. Porque tem benefícios que exigem tempo de contribuição e carência, tem outros benefícios que não exigem nem tempo de contribuição nem carência, exigem só qualidade de segurado, tem outros que a legislação acaba eximindo o sujeito de comprovar a carência, né? Então, vou dar um exemplo aqui, que eu até já usei aqui em alguns dos nossos encontros, mas é um exemplo que acho que fica bem didático nesse sentido. Por exemplo, vamos supor aqui que a Júlia, né, inicia trabalhando lá no nosso escritório, hoje é o primeiro dia de contrato dela, né, assumiu a vaga de secretária lá no escritório, e ao final do dia ela sofre um mal súbito e vem a óbito, né, tendo um dia de vínculo com a Previdência Social, sendo que ela nunca havia contribuído antes para o INSS. A Júlia, já casada há mais de 2 anos com seu companheiro, tendo um filho de 5 anos de idade, o cônjuge dela sobrevivente, o filho, né, me procuram, então, para saber se eles teriam direito a algum benefício. O que vocês acham? Eles teriam direito ou não à concessão do benefício de pensão por morte? De acordo com a legislação previdenciária, para benefícios
né, cuja a característica, né, seja o fato gerador, no caso aqui a pensão por morte, algo imprevisível, nós não sabemos a data exata que vamos morrer, então é algo totalmente imprevisível, seja uma morte natural, seja por um acidente de trabalho, seja por qualquer outro motivo, aquele único dia de filiação da Júlia, junto à Previdência Social, garante a ela a qualidade de segurado. Ou seja, na data em que ela veio a óbito, ela estava protegida pela legislação previdenciária. Então, seus dependentes previdenciários poderão gozar o benefício de pensão por morte. Agora, vejamos outro caso. A Júlia já teve 15 anos de contribuição, aí começou a trabalhar por conta, de forma autônoma, né, saiu daquele emprego de carteira assinada, começou a trabalhar, e aí foi postergando a contribuição previdenciária dela. Deixou extrapolar todos os prazos do período de graça, lá do artigo 15 da Lei 8.213, ou seja, ficou mais de 3 anos e meio sem contribuir para a Previdência Social, e aí veio a ter o mesmo mal súbito. Né, eu vou bater aqui na madeira, Júlia, ninguém está te desejando nada, é só um exemplo. Então, ela vem, né, se deparar com esse mesmo problema e vira óbito. Os dependentes previdenciários, novamente, retornam ao escritório e, desta vez, eles vão se deparar com uma falta de perspectiva de direito, porque a Júlia já havia vertido 15 anos de contribuição para a Previdência Social, porém ela ainda não tinha idade para se aposentar por idade. Caso ela já tivesse 62 anos, 15 anos de contribuição, porém não requereu o benefício e veio a óbito, ainda assim salvaríamos os dependentes previdenciários, mas nesse caso a Júlia é uma menina jovem, né, então ela não tem qualidade segurada na data do óbito, e seus dependentes previdenciários ficam sem nenhum valor a título de pensão por morte, ou seja, 15 anos de contribuição que ficou para o sistema da Previdência Social. Então, o sistema ele acaba se equilibrando por esses fatores. E, de fato, vai acontecer situações em que tu vai ver um sujeito que contribuiu 2, 3 anos para o sistema e se aposentou por invalidez, assim como uma pessoa que contribuiu 30 anos para a Previdência, veio a óbito e não tinha direito a nenhum benefício e não estava nem segurada no momento em que ocorreu a data do seu falecimento. Então, esse sistema, né, tem um equilíbrio dentro dos princípios da Previdência Social que garante, então, que ele vá se mantendo por esse fundo de repartição simples, diferente do fundo de capitalização privado, onde nós contribuímos de acordo com o nosso investimento, nós retiramos aquele retorno. Bom, definição da relação obrigacional. A obrigação previdenciária de custeio é uma espécie do gênero de obrigação tributária. Decorre da relação jurídica representada pelo vínculo entre o ente público responsável pela arrecadação das contribuições. Desse modo, os fatos que, uma vez concretizados, estabelecem o nascimento de um vínculo obrigacional entre o contribuinte e o responsável e o ente responsável pela arrecadação da contribuição. Então, acho que não há dúvidas, né, de que o gênero da contribuição previdenciária é uma obrigação tributária. Experimente você, advogado que está aqui, né, sendo pessoa física ou pessoa jurídica, né, pensar assim um mês, esse mês eu não vou contribuir para o INSS. Recebi 30 mil de honorário, mas não vou contribuir. Veja o problema que você vai arranjar com o fisco, né, pela sonegação dessa contribuição. Ou pior, reteve a contribuição do seu empregado lá e não repassou para a Previdência Social. Veja a complicação que você vai arranjar, porque essa obrigação tributária vai jogar a Receita Federal em cima de ti, né, para tentar buscar, então, saber o motivo. Primeiro, todo mundo tem direito de ampla defesa, de explicar, né, o que ocorreu, mas, de fato, se isso foi com dolo, realmente haverá um grande problema pela frente. Portanto, o liame obrigacional tem fundamento nestes casos. No ideal de solidariedade, que fundamenta a Previdência Social, como eu disse, o princípio da solidariedade contributiva, embasado na teoria do risco social, segundo a qual toda a sociedade deve suportar o encargo de prover a subsistência dos incapacitados para o trabalho. Ou seja, não posso eu ficar extremamente, né, irritado porque eu estou contribuindo para o sistema há 20 anos, nunca gozei nenhum benefício previdenciário, enquanto meu vizinho contribuiu 4, 5 anos, já ficou 10 anos afastado do benefício por incapacidade temporária, agora voltou, está recebendo aí no auxílio acidente, porque foi decorrência do acidente de trabalho, ficou com uma lesão permanente, no futuro ainda vai gozar uma aposentadoria. Poxa, esse cara está aproveitando a Previdência Social muito mais do que eu. Com certeza, ninguém gostaria de trocar o status. Eu sempre digo, né, quando eu me deparo com os clientes lá que estão incapacitados de exercer uma atividade de trabalho, e aí fazendo o nexo da patologia com a atividade de trabalho, né, essas pessoas com certeza não gostariam de estar naquela situação,
porque eu acho que o trabalho, né, a fonte de renda, ela está diretamente relacionada à dignidade da pessoa humana. E quando o sujeito, por mais que temporariamente ele se afaste e pareça uma coisa que logo vai se restabelecer novamente, ele vai voltar para o mercado de trabalho, mas quando tem alguma complicação e ele não consegue retornar para a atividade de trabalho, isso vai desencadeando nele aí, né, uma sensação de autossabotagem. Ele vai pensando que, de fato, ele não consegue mais trabalhar, tendo uma vida laborativa inteira pela frente. Muitas vezes a contribuição dele não corresponde à média contributiva de acordo com a última remuneração que ele vinha recebendo, porque nós temos aquelas duas sistemáticas de cálculo, ou fizemos a média global das contribuições e aplicamos 91% em cima da média global, ou a média dos últimos 12 meses, aplicando 91% de coeficiente. A menor média é utilizada como base. Então, muitas vezes, o sujeito tem um histórico contributivo baixo, de contribuições baixas, mais próximo do salário mínimo, mas nos últimos 2 anos ele vinha contribuindo sobre o teto da Previdência. Com certeza, o benefício, por incapacidade dele, não ficará próximo do teto, mas sim próximo do salário mínimo. Então, isso aí muitas vezes cria, né, uma situação muito constrangedora, o sujeito acaba se desfazendo dos seus bens para se reorganizar financeiramente e se deparar ainda com uma patologia que muitas vezes coloca a vida dele em risco se ele retoma a atividade de trabalho. Bom, da autonomia da relação de custeio. Regida por lei e não pela vontade de particulares, a relação obrigacional de custeio é autônoma com referência à relação jurídica de prestação previdenciária. Logo, o sujeito ativo é o Estado e o passivo é o cidadão ou a empresa. A obrigação de recolher contribuições não é, na maior parte dos casos, nem mesmo condição para exercício de direito à prestação. Então, nesse caso aqui, sim, como eu disse para vocês, nós temos 5 categorias de contribuintes que têm a obrigação de exercer sua atividade, né, de ter sua contribuição previdenciária. E aí vamos falar do nosso caso aqui, por exemplo. Vamos pegar um advogado, né, inscrito no Simples Nacional, lá na Lei Complementar 123 de 2006. Esse sujeito está no anexo 4. Né? Na atividade empresarial dele, ele tem tanto a obrigação da sua contribuição patronal, né, de 20% sobre aquele rendimento informado, a título, né, de honorários, e ele também tem a sua contribuição da alíquota de 11% sobre o seu prolabore, né, que é sobre aquele valor que ele está atribuindo como remuneração em decorrência da atividade que ele tem dentro daquela empresa, seja uma sociedade individual de advocacia, seja uma sociedade de advogados. Então, ele tem esta obrigação de verter esta contribuição, né? E o Estado é o sujeito ativo para fazer essa cobrança dessa contribuição, assim como se ele tiver advogados associados, se ele tiver outros funcionários dentro do escritório, ele tem que fazer a contribuição patronal em cima de todo o valor declarado, né, a título de pagamento de salários, e também tem a questão da contribuição sobre o prolabore de cada um. Bom, dando continuidade, da identidade com relação obrigacional tributária. A relação obrigacional de custeio se identifica com as obrigações tributárias. Em ambas, o sujeito ativo é um ente pertencente ao Estado. E aqui, como eu falei para vocês, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a Previpel, no Estado do Rio Grande do Sul, o IP Previdência, né, que se vale de sua supremacia para exigir o cumprimento da obrigação, pela via coercitiva. O sujeito passivo não tem possibilidade de alterar a incidência da norma, uma vez concretizado o fato imponível, nem transferir por negócio entre particulares a obrigação de prestar a devida contribuição. Aqui eu gosto sempre de fazer uma observação, principalmente com relação ao contribuinte individual. Se eu sou um contribuinte individual, pessoa física, que presta serviço para outras pessoas físicas, quem tem o dever de fazer o recolhimento previdenciário? O sujeito que está prestando o serviço. Eu posso contribuir com 11% sobre o salário mínimo, ou eu posso contribuir com uma alíquota de 20% sobre o salário mínimo. Ou ainda posso estar inscrito lá no microempreendedor individual, onde eu tenho a possibilidade de contribuir com uma alíquota de 5%. Alíquotas de 5% e 11% são alíquotas simplificadas. As alíquotas de 20% são as alíquotas ordinárias, e as que permitem contribuir um salário de contribuição acima do mínimo. Agora, se eu sou esta mesma pessoa física prestando serviço para uma pessoa jurídica, quem tem a obrigação do recolhimento previdenciário? Aí já seria o tomador do serviço, que vai reter 11% sobre o valor daquela prestação de serviço e repassar para a Previdência Social. Então, se eu sou um pintor,
né, que estou pintando a casa de uma outra pessoa física, ela vai me pagar pelo serviço e eu vou recolher a minha contribuição previdenciária. Se eu estou sendo contratado para pintar lá a grade daquela empresa, onde aquela mesma pessoa física, agora na condição de pessoa jurídica, me contratou porque gostou do meu serviço, aí a obrigação da contribuição já é transferida para o tomador do serviço, ou seja, ela recolhe 11% sobre o valor. Puxa, mas eu cobrei R$800 e ela recolheu 11%. Ficou uma contribuição abaixo do salário mínimo nacional, principalmente pós-reforma da Previdência. Eu tenho que verificar se a soma de todas as minhas prestações de serviço dentro daquela competência não ultrapassa o valor do salário mínimo. Caso não ultrapasse, eu tenho que complementar aquela contribuição e depois nós vamos ver que tem a possibilidade de complemento, agrupamento de contribuições ou até utilização de um valor excedente de uma outra contribuição maior, desde que seja dentro do mesmo exercício. E quando nós temos pessoas jurídicas prestando serviço para pessoas jurídicas ou pessoas físicas, a pessoa jurídica tem a responsabilidade da sua contribuição previdenciária. Da mesma forma que ocorre com a obrigação de pagar tributo. O Estado se utiliza do poder de polícia para verificar a exatidão das contribuições vertidas, bem como das obrigações acessórias decorrentes da aplicação da lei previdenciária, podendo, em caso de violação, aplicar sanções cabíveis. Bom, isso eu já comentei, então, não queremos briga com o fisco. Do salário de contribuição, e aqui uma parte muito importante sobre os principais conceitos da lei de custeio. Quando falamos do salário de contribuição, a parcela de remuneração do segurado sobre a qual incide sua contribuição social, tá? Este é o verdadeiro salário de contribuição, não pode ser inferior ao salário mínimo nacional, nem superior ao teto previdenciário. Hoje, o teto previdenciário, R$ 7.786,02. O 13º, ele integra para fins de desconto previdenciário e este valor será considerado nos cálculos dos benefícios previdenciários. Vamos a seguir aqui, ó. Quais são as parcelas que não integram o salário de contribuição? E esta previsão legal, depois é importante que vocês leiam a letra seca da lei, lá no artigo 28, parágrafo 9º da lei 8.212, que é a lei de custeio. Parcelas que não integram o salário de contribuição. Benefícios da Previdência Social, exceto o salário maternidade. Importâncias devidas a título de férias indenizadas e terço constitucional. Verbas indenizatórias, por exemplo, nós temos uma indenização referente à insalubridade, seja 20%, 30%, 40%. Ela integra ou não integra o salário de contribuição? Não integra. Ela é uma indenização que o sujeito percebe enquanto está exercendo atividade de trabalho exposto àquele agente nocivo, né? O periculoso lá, tanto insalubridade ou periculosidade, mas ela não integra o salário de contribuição. O que ocorre? É diferente da vantagem previdenciária que se tem ao demonstrar que aquele segurado está exposto a uma atividade de risco à sua saúde e integridade física, que possibilita com que ele trabalhe menos tempo do que um outro trabalhador que não está exposto a esse mesmo agente nocivo. Isso é outra questão. Aqui eu estou falando das verbas que integram ou não o salário de contribuição. Então, as indenizações a título de insalubridade, periculosidade, não integram o salário de contribuição. Vale transporte, não integra. Diárias para viagem. Ah, mas eu ganhei só nesse mês 5 mil em diária e meu salário é 2 mil reais. Tu não vai ter um salário de contribuição de 7 mil reais. Ele vai ser 2 mil reais. Participações em lucros e resultados pagos de acordo com lei específica. Também não integra. Então, sempre que nós tratarmos de parcelas que não integram o salário de contribuição, o artigo 28 ele é bem claro. Todas as demais integram. Atenção! A emenda constitucional número 103 de 2019, no seu parágrafo 14, artigo 195 da Constituição Federal, aduz que contribuições recolhidas inferiores ao mínimo não serão computadas para tempo de contribuição, qualidade segurada, nem para carência. Extrapolação do decreto, aqui é possível complementar o recolhimento. Então, aqui, claro, se tem uma discussão hoje, já se tem decisões, né, favoráveis a respeito de relações, principalmente de empregado doméstico, que trabalha meio turno pós-reforma da Previdência, já tem decisões aqui, principalmente no TRF4, reconhecendo estas contribuições ainda, que o salário de contribuição estivesse inferior ao mínimo, como um salário regular, né, não precisando de complementação, agrupamento ou utilização de valor remanescente. E o que é essa questão da complementação? Aí, na questão da complementação, eu tenho tanta complementação de alíquota, quanto eu tenho a complementação do salário de contribuição. Por exemplo, se eu sou um contribuinte individual
Eu estou pagando meu carnezinho lá sobre um salário mínimo. Aí eu estou pagando lá 11%, código 1163 sobre o salário mínimo, 155,32. Quando chegou a competência de dezembro, que venceu em janeiro, eu paguei do valor correto. Quando seria de janeiro que vence em fevereiro, vamos dizer fevereiro de 2025, e aí vamos dizer que o salário mínimo foi para R$ 1.600, logo eu devo reajustar os 11% sobre o novo salário mínimo. Mas aí, por algum motivo, eu sigo vertendo a mesma contribuição lá, 155,32. Essa contribuição lá no meu CNIS vai aparecer inferior ao novo salário mínimo nacional. E aí, neste caso, eu devo complementar aquela contribuição. Ou seja, a diferença pela qual o salário de contribuição não atingiu o salário mínimo, eu devo complementar para que ela seja computada. Quando eu tenho complementação de alíquota, aí quer dizer que eu não é quer dizer que eu contribuí errado, mas eu estava contribuindo o MEI. Estava escrito no MEI há 5 anos já, recolhendo o MEI, 5% sobre o salário mínimo, e aí eu vou em um advogado previdenciarista, ele faz um planejamento previdenciário e ele vê que eu estou muito mais perto de uma regra de transição, de uma aposentadoria por tempo do que de uma aposentadoria por idade. Só que aqueles 5 anos que eu contribuí na condição de microempreendedor individual me farão falta na soma do meu cálculo. Então, o que eu tenho que fazer? Complementar a alíquota com mais 15% para que ela atinja uma alíquota ordinária mínima de 20%. Então, eu vou fazer a complementação daquela alíquota do mês, sendo que essa complementação não pode ser superior ao salário mínimo, igual eu complemento só para chegar em salário mínimo, tá? E aí, por conta disso, então, eu vou complementar a minha alíquota para atingir aquela contribuição, para que ela seja computada para fins de tempo de contribuição. Pessoal, só um minutinho aqui que está acabando a bateria do meu notebook, eu vou ter que botar para carregar, senão nossa chamada vai ser aqui encerrada por força maior. Perfeito. Agora retornamos aqui, então, com bateria. Então, nesse caso aqui, né, o que a gente traz, né, que tem essa possibilidade, então, de fazer esse instituto tanto da complementação, do agrupamento ou dos valores inferiores. Então, nós temos no complemento a complementação de alíquota e a complementação do salário que ficou inferior. Nós temos o agrupamento, que é nada mais do que, vamos dar um exemplo fácil, eu tenho 2 contribuições de R$500 e o salário mínimo é R$1.000, dentro do mesmo exercício. Aí eu tenho que avaliar se é melhor o descarte ou se é melhor o agrupamento da contribuição para fins de cálculo da renda depois. Mas aqui nós vamos supor que nós analisamos e vimos que o agrupamento é o melhor caminho. Ao invés de complementar essas 2 contribuições com a diferença dos outros R$500 que ficou faltando para que eu tenha 2 contribuições de R$1.000, eu posso, então, agrupar aquelas 2 contribuições do mesmo exercício e ficar com uma única contribuição, então, vinculada ao valor do salário mínimo. E se eu tenho a possibilidade de utilizar o valor excedente de uma outra contribuição que ficou maior dentro do mesmo exercício, eu posso, então, pegar uma contribuição que eu tenho de R$1.500 e outra de R$500. Eu vou utilizar R$500 daquele valor excedente, daquela contribuição que passou do mínimo, e vou jogar para aquela contribuição que ficou abaixo, que era R$500, e então eu fiquei com 2 de 1.000. E eu posso dividir essa questão, é muito interessante, porque no momento prático do cálculo, né, e aí eu sempre indico para vocês, o Previs é um bom sistema de software de cálculo, eu sei que tem outros maravilhosos, tramitação inteligente, Prev, né, e vários outros aí, mas o Previs ele é muito didático nisso, e é muito interessante que muitas vezes tu pega uma única contribuição, né, e tu acaba diluindo ela nas outras 11 para que todas atinjam, então, o valor, né, do salário mínimo, pelo menos do período, para que elas sejam computadas no cálculo. Então, a gente pode ir fracionando essa divisão. Eu posso pegar uma contribuição lá de R$2.000, jogar 500 para uma, 300 para outra, 200 para outra, e aí eu consigo aproveitar aquele valor de uma melhor forma no cálculo do agrupamento ou da utilização do valor excedente. Então, tem essa possibilidade de fazer isso pós-reforma da Previdência. Da contribuição previdenciária do segurado. É um tributo que incide sobre o salário de contribuição do segurado destinado a financiar o pagamento dos benefícios previdenciários. Ou seja,
Alíquotas, dever e prazos. Aqui eu fiz um compilado de informações de cada uma das categorias. Quando eu estou falando de empregados, trabalhadores de carteira assinada, regidos pela CLT e trabalhadores avulsos, nós temos as alíquotas que variam de 7,5%, 9%, 12% e 14%, dependendo da faixa salarial que aquele empregado se encontra. Ou seja, a empresa faz o recolhimento até o dia 20 do mês subsequente. Então, é retido daquela remuneração base do trabalhador, ou 7,5%, ou 9%, ou 12%, ou 14%, e a empresa, então, complementa aquela contribuição e faz o pagamento até o dia 20 do mês subsequente. Então, se nós estamos no mês de julho, o pagamento da competência de julho se encerra 20 do mês de agosto, supondo que 20 caia num dia da semana, né? Se cair no final de semana, pode ainda aproveitar o final de semana para ganhar uns dias a mais. Quando eu estou falando do empregado doméstico, da mesma forma, nós temos as alíquotas que variam de 7,5%, 9%, 12% e 14%, só que o empregador faz o recolhimento até o dia 7 do mês subsequente, lá pela plataforma do E-Social, que hoje nós temos uma lei complementar específica para o empregado doméstico, e quando eu falo empregado doméstico, eu não estou falando só daquela pessoa, né, a empregada doméstica, característica que nós cuidamos lá das tarefas de dentro da casa, mas estou falando do jardineiro, do motorista, todos esses são considerados empregados domésticos. Né? Então, se o sujeito se enquadra nessa situação, empregado doméstico só pode ser contratado por pessoa física ou por uma família, então ele vai ser inscrito lá no E-Social, onde o governo passou a ter um controle muito maior desse regramento, né, dessa forma de contratação a partir de 2015. Antes era meio bagunçado isso, eu sempre digo, muitas vezes nós tínhamos lá o reconhecimento do vínculo na CTPS, mas os recolhimentos eram feitos assim, né? Muitas vezes o próprio empregado doméstico pagava o carnezinho com código 1600, às vezes o empregador pagava, às vezes não pagava, então se tem uma grande discussão hoje ainda, tentando comprovar esses vínculos junto à Previdência Social, mas a partir de 2015 ficou tudo muito mais organizado. E sem contar que o empregado doméstico passou a ter vários direitos que não tinha antes, fundo de garantia, direito ao auxílio-acidente, entre outros. Quando nós estamos falando, então, do contribuinte individual, nós temos o contribuinte individual prestador de serviço à empresa, que é o que eu falei para vocês. Aqui a empresa, então, faz uma retenção de 11% e recolhe até o dia 20 do mês subsequente sobre aquela prestação de serviço, tá? Já o contribuinte individual autônomo e segurado facultativo, e aqui eu estou falando das pessoas físicas, eles podem contribuir com alíquotas que variam de 5%, 11% ou 20%. O facultativo, por exemplo, se é um contribuinte facultativo de baixa renda, código 1929, 5%. Contribuinte facultativo, 11%, código 1473. Contribuinte facultativo, 20%, código 1406. Já o contribuinte individual também da mesma forma, seja lá pelo MEI, que ele contribui com 5%, seja os códigos 1163, 1007, aí depois também nós temos contribuições trimestrais, né, outras questões, mas as alíquotas ordinárias aqui são essas, tá? E as datas de vencimento não são até o dia 15 do mês subsequente, não são até o dia 20, é até o dia 15. Então, a competência de julho de 2024 para um contribuinte individual autônomo, pessoa física, ou um contribuinte facultativo, ela vence no dia 15 de agosto, tá? Falando disso, nós temos que aqui, principalmente, quando eu falei para vocês aqui dessa situação do contribuinte individual, prestador de serviço à empresa, aqui é importante ressaltar que, assim, muitas vezes, este conceito aqui salva benefícios destinados aos dependentes previdenciários. Lembrando que os dependentes previdenciários são todos aqueles que estão elencados lá no inciso 1, 2 e 3 do artigo 16 da Lei 8.213, tá? Por quê? Porque muitas vezes o sujeito veio a óbito, ele era um contribuinte individual autônomo, né? Via de regra, se eu olhar aqui no último item, ele tinha o dever de fazer seus próprios recolhimentos à Previdência Social, poderia pagar com alíquotas de 5%, 11% ou 20%, a data de vencimento da sua contribuição era sempre o dia 15 do mês subsequente, só que aí, no decorrer da entrevista lá com a pessoa que me procurou, o dependente previdenciário, eu consigo extrair dela que ele estava prestando um serviço. Ele estava prestando um serviço aí para uma faculdade, né? Estava fazendo manutenção dos ar-condicionado ali, quando ele veio a óbito, ele era eletricista. Opa, como assim? Ele estava prestando serviço para a pessoa jurídica da universidade, naquele estava, já fazia uns 2 meses que ele estava trabalhando lá. Ele tinha um contrato? Não. Ele recebia lá, fizeram, né,
um pagamento para ele por fora, porque já conheciam ele e tudo mais, puxa, aí tu já começa a verificar que tem a possibilidade de transferir a responsabilidade da contribuição previdenciária para o tomador do serviço. E uma vez reconhecido isso, a gente salva aquele sujeito, porque não precisa de carência para pensão por morte, basta ele estar com vínculo de qualidade segurado no momento que vê a óbito. Então, por conta disso, a gente pode salvar aqueles dependentes de virem a gozar o benefício. O mesmo ocorre, vamos falar do músico que toca na noite hoje. O cara chegou lá no trailerzinho, tem a pessoa jurídica cadastrada direitinho, o cara, eu vim tocar aí 1h30, eu cobro R$600, só que assim, tu precisa fazer o recolhimento dos 11% sobre a minha contribuição previdenciária. Na prática, isso não acontece. Esse cara provavelmente não vai conseguir mais tocar nesse trailer. Não estou dizendo todos, mas, via de regra, essa relação ela é muito informal. Mas quando, na verdade, ele não sabe o quanto ele está se prejudicando em não exigir isso. Porque depois, claro, é possível fazer um reconhecimento disso pós-morte? É possível fazer um recolhimento em atraso pós-morte? Desde que comprove a obrigação da contribuição previdenciária. Né? Mas, neste caso aqui, nós temos que sempre orientar os nossos clientes que eles têm essa possibilidade de fazer essa exigência, né? E nós nunca podemos deixar de analisar o fato gerador, não só nos determos lá na data do óbito, mas sim qual era a estrutura, o contexto do trabalho dele. Mas ele trabalhava, assim, não, você trabalhou pessoa física, aí logo quando vê que já descarta o cara, não, então, responsabilidade contributiva era dele, não tem o que fazer. Não, mas para quem ele estava prestando serviço? Quem era o tomador de serviço no momento que ele veio a óbito? Então, tudo isso influencia. Pessoal, então, fiz um pequeno compilado hoje de informações, né, a respeito da lei de custeio. Claro, nós teremos outros encontros, né, são muitos conceitos que a gente tem que trazer, mas, ao meu ver, esses aqui são os principais conceitos que nós tratamos aí no dia a dia da advocacia previdenciária. E dominar os conceitos de carência, tempo de contribuição, qualidade segurado, responsabilidade contributiva é essencial para qualquer advogado previdenciarista. Isso faz uma enorme diferença, pois traz a criatividade do advogado em garimpar provas que muitas vezes garantem acesso àquele benefício. Muitas vezes, se intitular previdenciarista, jogando um quinis dentro do sistema de cálculo, esperando o sistema calcular e dizer para ti se o sujeito estava assegurado ou não, se no momento lá que ele requereu o benefício, ele já havia preenchido os requisitos ou não, fica muito vago. Hoje, todo e qualquer software de inteligência artificial, ele sempre será bem-vindo no escritório da advocacia previdenciária, mas para nos auxiliar enquanto ferramenta de agilidade para poder captar mais contratos, fechar mais negócios, ser mais rápidos, mais ágeis, né, em fazer as nossas análises, mas ele nunca vai substituir a criatividade do profissional, que, de fato, muitas vezes precisa ler bem as entrelinhas da legislação, né, e aí esses pequenos conceitos ali, a gente tem que analisar, seja um benefício por incapacidade, eu tenho que analisar, qual é a patologia incapacitante, qual a origem da patologia, qual foi o fato gerador, como se dava a relação de trabalho dele, né? É um fato que exime o sujeito de precisar comprovar a carência, que é o número mínimo de contribuições indispensáveis ou não. Então, tudo isso vai moldando uma boa estratégia processual, porque a partir disso a gente vai encaixando as provas que realmente servirão de base para fundamentar aquela nossa tese. Caso contrário, não adianta eu fazer uma petição bonita lá, falando... Eu não sou médico, não posso dar parecer médico, então não adianta eu trazer todo um estudo meu, técnico, que eu fiz sobre a doença, o nexo causal, lá com a atividade de trabalho, se eu não tiver o mínimo de prova material, né, que vai subsidiar, então, aquilo que eu estou narrando ali no processo. Então, por isso que é importante a gente dominar esses principais conceitos. Pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida? Gostariam de fazer algum questionamento específico do que foi dito hoje aqui? Por mim, tudo certo. Tudo certo, Júlia? O doutor, a minha dúvida é o seguinte, claro. esse agrupamento, né, que dá para fazer dentro do INSS, o sistema do INSS faz automático ou não? Eu tenho que solicitar, pedir, fazer o cálculo para ele? Solicitar dentro do portal do meu INSS, inclusive, tem um serviço específico de agrupamento de contribuições. Eu não sei se o doutor hoje utiliza algum programa de cálculo. Sim, sim. Qual o senhor utiliza? O inteligente, lá eu estou com... Tramitação inteligente? Isso. É muito bom esse programa aí que o senhor usa. Muito bom. Eu particularmente, agora não tenho tramitação inteligente, assim, dentro do sistema Prévios, que é o que eu utilizo, né, e
e recomendo para as pessoas, ele tem uma aba, assim, ele faz esse cálculo, doutor, em menos de 40 segundos. Inclusive, ele redistribui a contribuição previdenciária analisando se o melhor é fazer agrupamento ou descarte. Por que eu estou falando isso? Tá? Porque a partir da emenda constitucional, o artigo 26, parágrafo 6º, possibilita que a gente elimine os menores salários de contribuição para elevar nossa média contributiva, né? Então, em grande parte das regras de transição, assim como na regra da aposentadoria programada por idade pós-reforma, nós temos o cálculo que é feito pela proporcionalidade de proventos. E eu sempre brinco com o cliente, nem sempre buscar o 100% é o melhor caminho, porque pós-reforma da Previdência, o coeficiente de 100% talvez não traga a melhor renda mensal inicial. Antes da reforma, qualquer segurado, ele tinha, assim, o ápice de tentar receber 100%, que acontecia quando? Numa aposentadoria por invalidez, numa aposentadoria especial, numa aposentadoria por tempo, depois de 2015, quando o sujeito fechava a pontuação 85,95, 86,96, e agora temos a regra de transição. Então, na aposentadoria da pessoa com deficiência, na aposentadoria por tempo de contribuição, que ainda não foi modificada pela reforma da Previdência, a Lei Complementar 142, também eram todas as possibilidades de ganhar 100% da sua média contributiva, que era o quê? 100% do salário de benefício, onde nós tínhamos uma média dos 80% maior salário de contribuição, e em cima daquela média apurada, já desconsiderando os 20% menores, nós corrimos para ganhar 100%. Pós-reforma da Previdência, para um homem ganhar 100%, numa regra de proporcionalidade de proventos, ele tem que ter 40 anos de contribuição, e a mulher 35. Só que muitas vezes, quando eu tenho que buscar os 40 anos de contribuição, eu acabo poluindo muito a minha média contributiva, porque eu tenho que trazer salários de contribuição lá do início da minha vida contributiva, onde eles eram baixos, né? Teve momentos da minha vida que eu contribuí com menores salários, depois maiores, e aquela variação que a gente tem. E aí, o que acontece? Esse sujeito acaba pegando uma média de 100%, não descartando quase nada, porque se ele descarta após reforma, ele perde aquele mês de contribuição, ele perde aquele mês de carência, e ele pega uma média global dele que dá 12.500. Ah, mas vou ganhar 100%. Né? Complementei as contribuições, ou agrupei as contribuições que eu precisava. Bom, mas peraí, não é melhor diminuir o coeficiente e elevar uma média maior? Aí, por exemplo, vamos supor numa regra de aposentadoria por idade, que o cara tem os mesmos 40 anos de contribuição, mas ele resolve ficar só com uns 15 anos maiores. Vamos supor que seja, né, ou 20 anos maiores, tem que pegar ali um divisor mínimo dentro do período básico de cálculo, que hoje é 108, ele tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição. Então, ele tem que ter no mínimo 180 maiores meses ali, dentro de julho de 94 para cá. E aí ele descarta todo o resto. 20 anos ele joga fora. Só que a média dele sobe para 6.500. E ele fica com um coeficiente de 60%, porque homens até 20 anos de contribuição ganham 60% da média. Só posso ganhar 2% a mais a cada ano que exceder os 20. Aí tu vai pegar 60% de 6.500, é muito maior do que 100% de 2.500. Então, nem sempre tu receber um menor coeficiente significa uma menor média. E aí, qual é o cálculo que eu faço? Eu, Thiago, eu analiso se é melhor descartar salários de contribuição ou se é melhor agrupar salários de contribuição. Porque se eu estou eliminando aquele salário de contribuição, eu estou perdendo tempo, estou perdendo carência, mas estou elevando a minha média. Mas, quando, na verdade, eu posso, daqui a pouco, agrupar salários de contribuição, né? Para chegar num coeficiente maior que vai me favorecer melhor. Aí tem que só o cálculo vai dizer isso. Agora, o sistema do INSS, se tu entra lá no portal do INSS, digita ali palavra-chave, agrupamento, tu solicita uma análise de agrupamento e aí a Previdência Social faz esse cálculo para ti. Ela não faz automático, mas ela faz se tu solicitares. E aí tu vai analisar, isso é um prévio requerimento ao pedido administrativo. Aí tu vai analisar o cálculo de agrupamento e vai ver se realmente melhorou a média que se tinha ou piorou, ou se vale a pena descartar os salários ao invés de agrupar, ou até mesmo de usar valor excedente. Tá? Então, por conta disso, doutor Júnior, para saber essa tua resposta assim, com exatidão, se vale a pena ou não, só fazendo o cálculo, mas o que eu posso te dizer é que a Previdência Social, uma vez que solicite isso, ela faz para ti. Ótimo, obrigado, doutor. Perfeito, era isso? Ficou claro? Isso, ficou claro. Tá, obrigado. Perfeito, meu querido. Então, assim, pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, como já estamos aí fechando quase uma hora, e também para não ser cansativo em plena quarta-feira à noite, né, que o pessoal também já passou um dia de trabalho bem corrido, e quem é previdenciarista sabe que a vida do previdenciarista é uma loucura, é movimento. A vida do previdenciarista é movimento.
Então, eu queria, né, agradecer a participação de todos, dizer que este encontro aqui ficará gravado, depois vocês podem assistir novamente lá no canal do YouTube. Quem não está inscrito pode escrever lá no canal do YouTube Imersão Previdenciária. Ali já tem outros encontros que já tivemos dentro do grupo também, e teremos muitos outros, né? Então, agora nós temos aí pela frente um novo encontro com a doutora Josiane Nardini, que vai trazer um colega dela para falar sobre uma segunda etapa de planejamento financeiro prático. Tem o doutor Valbert, que hoje eu falei, né, o Valbert, lá do Maranhão. O doutor Valbert, ele também vai falar de planejamento previdenciário, inclusive ele vai sortear um livro que ele escreveu recentemente sobre os algoritmos do planejamento previdenciário. Ele vai sortear para quem estiver na aula esse livro ali. Então, é importante a participação de todos. Depois vai ter a dona Palomara da Silva, né, que é uma advogada previdenciarista de mão cheia, vai falar sobre a aposentadoria rural, e assim vão aparecendo. Já deixei amarrado com a doutora Júlia Batista também, que tem mais de 4 mil alunos em planejamento previdenciário, também vai fazer aqui uma palestra conosco no Imersão, e assim a gente vai trocando experiências entre os colegas, vai adquirindo conhecimento. É sempre importante, né, frisar que ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar nada, e ninguém sabe tanto que não possa aprender um pouquinho. Então, aqui a gente está aqui, o grupo é para isso, é para não ter vergonha, né, tem que perguntar, tá com dúvida, trazer o caso concreto, jogar ali, fazer os colegas debater o caso, ver o que fariam no seu lugar. Isso que é importante, isso que nos fortalece enquanto profissionais. Então, vou me despedindo de vocês, desejo uma boa noite de descanso a todos. Amanhã uma ótima quinta-feira, se Deus quiser vai ser próspera aí para todos nós. Tá bem, pessoal? Um bom descanso a todos.